E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 7-9. Muitas pessoas têm um desejo mórbido de fechar a cortina e contemplar as vidas secretas de pessoas eminentes. Parágrafos detalhando os hábitos privados de homens públicos são iguarias para essas mentes. Livros recheados de fofoca e mero lixo têm grande circulação. Se contarem como os príncipes comiam, como os guerreiros bebiam, como os filósofos dormiam ou como os senadores arrumavam os cabelos. E agora podemos satisfazer a curiosidade e ainda ministrar para a edificação, pois revelamos diante de nós uma parte da vida secreta de Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Podemos não apenas ver seu quarto de dormir, mas aprender as visões do apóstolo. Podemos não apenas ver suas enfermidades particulares, mas aprender a causa delas. Não sejamos, entretanto, motivados por um motivo tão baixo quanto a mera curiosidade. Enquanto contemplamos o segredo aberto, vamos lembrar que o apóstolo nunca teve a intenção de divertir os curiosos quando escreveu essas palavras, mas as escreveu para um propósito prático. Vamos lê-los com o desejo de ser instruídos por eles e que o Espírito Santo nos ensine a tirar proveito. Este registro não nos foi enviado apenas para que soubéssemos que este eminente servo de Cristo teve abundantes revelações ou que sofreu um espinho na carne, mas foi escrito para nosso proveito. Um final excelente que pode ser respondido por esta narrativa está na superfície. Somos claramente ensinados como estamos enganados quando colocamos os eminentes santos dos tempos antigos em uma plataforma sozinhos, como se fossem uma classe de super seres humanos. Porque ficamos tão aquém deles, desculpamos nossa indolência ao concebê-los como de natureza superior a nós, de modo que não podemos esperar que alcancemos seu grau de graça. Nós os elevamos ao nicho fora do caminho, para que não nos repreendam, prestando-lhes assim uma homenagem que nunca procuraram e negando-lhes uma utilidade que sempre ambicionaram. Como nunca tentando voar porque não temos asas angelicais, também não aspiramos à santidade suprema porque imaginamos que não temos vantagens apostólicas. Na verdade, esta é uma ideia muito prejudicial e não deve ser tolerada. O que os antigos santos eram, podemos ser. Eles eram homens de paixões semelhantes às nossas e, portanto, são os exemplos mais adequados e práticos para nós. O Espírito de Deus que estava neles está em todos os crentes, e ele não está de forma alguma estreitado. Seu Salvador é o nosso Salvador. Sua plenitude é a plenitude da qual todos nós recebemos. Afastemos de nós toda a noção de separar de nós os homens santos de outrora, como se fossem uma casta santa a ser admirada à distância, mas não associado como camaradas, companheiros. Eles travaram a luta comum e venceram pela força disponível a todos os crentes. Vamos considerá-los como nossos irmãos e com eles perseguir o conflito sagrado em nome do nosso líder comum, Jesus Cristo. Fixemos nossos olhos nesses companheiros de guerra e, considerando-os como uma nuvem solitária de testemunhas, corramos como eles correram, para que possamos vencer como eles venceram e glorificar a Deus em nossos dias e geração, como eles fizeram nos deles. Paulo, meus irmãos, sem dúvida desfrutou de mais revelações do que nós, mas ele tinha um espinho correspondente na carne. Ele se eleva acima de nós, mas também afunda conosco, e assim nos encoraja a imitar sua ascensão. Ele era um bom homem, mas era apenas um homem. Ele era um santo, mas tinha as enfermidades dos pecadores. Ele é o nosso irmão Paulo, embora não esteja nem um pouco atrás do próprio principal dos apóstolos.
E ao lermos sua experiência hoje, espero que sintamos uma comunhão com ele e assim sejamos estimulados a imitá-lo. Nosso texto nos sugere, em primeiro lugar, um perigo ao qual o apóstolo foi exposto, para que não seja exaltado acima da medida. Sobre isso, vamos falar primeiro. Aqui está um perigo ao qual todos nós estamos expostos, mais ou menos. Mas o apóstolo Paulo estava especialmente sujeito a isso por causa de suas circunstâncias peculiares. Ele havia sido arrebatado ao terceiro céu. Coisas secretas que não haviam sido vistas antes foram expostas diante do seu olhar. Nem estavam seus olhos sozinhos, cheios, seus ouvidos também estavam satisfeitos, pois ele ouvia palavras que não era possível para ele repetir na linguagem dos homens, e que se ele pudesse ter repetido, não teria sido conveniente para ele mesmo sussurrar nos ouvidos impuros da humanidade. Ele foi levado para a parte mais íntima do terceiro céu, para aquele paraíso secreto onde Cristo habita com santos perfeitos, com seus santos perfeitos. Ele havia entrado na comunhão mais próxima com Deus possível a um homem enquanto ainda está nesta vida. Ele não deveria se sentir um tanto exaltado? Certamente, a exultação deve encher o seio daquele homem que foi trazido para dentro do véu para ver seu Deus e ouvir as harmonias inexprimíveis. Era natural que ele fosse exaltado, e não era incomum que corresse o risco de ser exaltado acima da medida. A exaltação devota degenera muito rapidamente em exaltação própria. Quando Deus nos levanta, estamos apenas a um passo de levar-nos a nós mesmos, e então caímos em um sério prejuízo de fato. Eu me pergunto quantos de nós aguentariam receber revelações como Paulo. Ó Deus, você pode muito bem, em sua bondade, nos poupar de tais favores perigosos. Não temos cabeça nem coração para sustentar tão vasta carga de bênçãos. Nossa plantinha não precisa de um rio para regar sua raiz. Basta o orvalho suave, a enchente pode levá-la embora. Quantos Deus tem abençoado no ministério por algum tempo, ou, se não no ministério, em alguma outra forma de serviço, ou na vida. Mas ai de nós, quão cedo eles incharam de vaidade e se tornaram grandes demais para o mundo suportá-los. Estufados de vaidade, a honra colocada sobre eles transformou seus cérebros e eles se desviaram para a estultícia grosseira, a vaidade absoluta ou o pecado profanador. Muitos galhos, mas pouca raiz derrubou a árvore. As asas sem peso fizeram do pássaro o esporte do furacão. Até mesmo o barco de Paulo, quando desfrutou de um vento tão poderoso da revelação divina, estava quase virado e teria sido totalmente destruído se não fosse pelo lançamento do Senhor no lastro sagrado, do qual teremos que falar em breve, quando considerarmos a tristeza preventiva que salvou Paulo de ser exaltado acima da medida. Agora observe, se Paulo estava em perigo, não podemos esperar estar livres dele, pois ele era eminentemente um homem santo, eminentemente um homem humilde, eminentemente um homem sábio, eminentemente um homem experiente. Embora especialmente favorecido, ele era alguém para quem os maiores privilégios não eram novidades a ponto de intoxicá-lo de vaidade. Ele havia desfrutado de honras terrenas, ele já fora um rabino muito estimado entre os seus compatriotas, e isso não o enaltecia de orgulho. Ele contou todas as suas honras como perda por causa de Cristo. Ele considerava elas como esterco perto de conhecer Cristo. Posteriormente, ele se tornou um amado apóstolo de Jesus, e a narrativa das suas obras e sofrimentos, que você viu no capítulo anterior, é longa demais para que possamos dar-lhe um resumo. Mas ele não parece ter sido exaltado de maneira nenhuma em todas essas coisas. Ele realizou 1000 maravilhas de heroísmo e as deixou todas para trás, avançando como se nada tivesse feito até aquele ponto. E depois de ter feito tudo, ele se considerou como menos, como o menor de todos os santos e o principal dos pecadores. Ele era um homem não infantil e vaidoso, mas um homem de grande mente, profunda compreensão e profundo conhecimento. Ele não se deixou levar pela aprovação ou se inflou de autoestima. Se ele sabia muito, também sabia que sabia apenas em parte.
E se seu julgamento fosse muito agudo, como certamente era, ainda assim ele costumava bradar: ó profundidade das riquezas! Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Seu intelecto era esplêndido e bem equilibrado, santificado pela graça de Deus. No entanto, por tudo isso, ele corria o risco de ser exaltado acima da medida. Quanto mais provável, então, somos nós que não temos o seu julgamento, que não temos o seu conhecimento, nunca ocupamos uma posição tão elevada e nunca desempenhamos tal feitos poderosos. Se um pilar tão grande treme, que perigo envolve os pobres juncos sacudidos pelo vento? Observe que, no caso de Paulo, o favor que ameaçava intoxicá-lo de orgulho era aquele que não operava de maneira grosseira, comum, em que as tentações de vaidade geralmente assaltam a humanidade. A maioria dos homens que são exaltados acima da medida se ensoberbece com a aprovação dos seus semelhantes. Eles amam a bajulação, cortejam a estima e palavras de admiração são o próprio alimento de suas almas. Mas as dádivas celestiais de Paulo não eram coisas que provavelmente despertariam a autoestima de seus semelhantes. É provável que, se ele tivesse falado a seus discípulos e dito: "Tem desfrutado de revelações tais", eles teriam duvidado de suas declarações ou dado pouca importância a ela. E se ele tivesse falado para a massa de judeus e pagãos sobre o assunto, ele teria se tornado mais do que nunca alvo do seu ridículo. O que teria excitado mais o riso do grego, ou o escárnio do romano, ou a ira do judeu, do que ouvir que Paulo, o fabricante de tendas, havia entrado no mundo invisível e ouvido palavras para as quais não era lícito ele proferir. Irmãos, vocês podem ver que o nosso apóstolo não foi tentado pela tentação comum e vulgar da adulação e lisonja. Sua alma facilmente teria ascendido superior a um ataque tão grosseiro, e ele teria trilhado o mal como a lama nas ruas. Não, a tentação era mais sutil e mais adaptada ao nobre calibre do homem. Ele era eminentemente um homem autocontido, um homem que aprendera a pensar por si mesmo, a falar por si mesmo e a agir por si mesmo. E agora a tentação era que ele dissesse dentro da sua própria alma: eu vi por mim mesmo e com estes olhos como outros jamais viram. Sou um homem que vê entre os tolos cegos. O que esses meninos sabem? O que são eles comparados a mim? Eu sou o favorito do céu. Fui indulgente pelo Eterno com uma admissão em sua câmara de audiência secreta. Eu sou algo mais do que o resto dos filhos dos homens. Paulo não se importava nem com o senho franzido, nem com o sorriso dos homens. Ele era superior a tudo isso, mas sua tentação estava dentro de si mesmo e, portanto, era mais difícil de enfrentar. Pode ser, irmãos, que alguns de vocês, não tendo revelações, possuam algo dentro de si mesmos, uma experiência profunda, uma penetração secreta na medula da palavra divina, um conhecimento íntimo de alguma porção da verdade divina. E embora você não se importe com a estima de seus semelhantes ou se ensoberbeça com elogios, ainda assim, essa consciência pessoal de que você tem algo que os outros não têm, esse sentimento de superioridade em relação a eles em algumas coisas, pode ser para você uma pedra de tropeço diária e criar em você uma autoestima presunçosa. Agora, vamos observar que, embora na forma particular de Paulo, essa tentação de exaltação acima da medida pode não ser muito comum hoje em dia. Ainda, de uma forma ou de outra, ela atrapalha o melhor dos cristãos. O comum dos cristãos, e eles são muito numerosos, não pode ser tentado dessa forma. Mas os espíritos escolhidos, os eleitos dentre os eleitos, a elite dos santos de Deus, muito provavelmente serão molestados por esta tendência de serem exaltados acima da medida, por meio da abundância de revelações graciosas. Alguns cristãos verdadeiros têm uma tendência constitucional para uma autoestima desordenada. Eles nunca erram por timidez, mas são facilmente levados à autoconfiança. Todo homem ama o elogio de seus semelhantes. Nenhum homem vivo é indiferente a isso. Como dizem os versos, o orgulhoso de ganhá-lo labuta, persevera, os modestos evitam,
mas para ter certeza. É vão nos vangloriar de não nos importarmos com isso. Nós nos preocupamos com isso, e nosso dever é manter essa prioridade sob controle. Aquele que pensa que é humilde é provavelmente o homem mais orgulhoso do lugar. Mas há alguns homens nos quais a autoconsciência é tão predominante e tão evidentemente poderosa que você pode ver isso em quase tudo que eles fazem. É a luta deles, se forem cristãos, manter isso baixo, sob controle do espírito, mas surgirá na forma de se aborrecerem facilmente porque são esquecidos em algum bom trabalho ou não reconhecidos, ou de se irritarem facilmente porque imaginam que alguém está se opondo a eles quando esse alguém nunca nem pensou neles. A grande proeminência do ego é culpa de muitos e o perigo de todos. Não são poucos os que têm que lutar contra isso por toda a vida. E eu não deveria me perguntar se eles deveriam ser as pessoas que por toda a vida também suportarão um espinho na carne. Mas há outros para quem a tentação vem de uma forma mais refinada. Eles têm mais conhecimento do que aqueles entre os quais habitam. Quero dizer, mais conhecimento bíblico, mais conhecimento espiritual real e uma experiência interior mais profunda. E quando eles ouvem a tagarelice de jovens iniciantes, ou ouvem os erros terríveis de muitos supostos grandes santos, eles não podem deixar de sorrir para si mesmos. E quase naturalmente, eles não podem deixar de dizer: graças a Deus, eu sei melhor do que isso. A tentação de ser exaltado acima da medida, em tal caso, está muito próxima. Provavelmente também tiveram algum sucesso no trabalho sagrado, ao passo que viram outros ociosos, indiferentes e, consequentemente, mal-sucedidos. Agora, se Deus dá a qualquer homem sucesso em ganhar almas, estou certo de que ele será elevado ao seu próprio inferno, a menos que uma fonte correspondente de humilhação seja aberta ao mesmo tempo. Devemos nos regozijar com o sucesso espiritual. Seria ingrato não fazer isso, mas devemos estar atentos contra a arrogância de espírito. Meus caros amigos, se o Senhor fizer de você o pai espiritual de um grande número de almas, você não sentirá nenhuma exultação em seu espírito ao ver essas flechas nas mãos de um homem poderoso, esses filhos espirituais da sua juventude? Você não sentirá alegria alguma? O coração do pai nunca deve pular ao ver sua prole. Devemos e iremos nos regozijar, ninguém nos impedirá desta sagrada alegria. Mas note bem, esse será o nosso perigo. Entre as flores da gratidão crescerá a cicuta do orgulho. Enquanto nossos pensamentos de gratidão, como anjos, adoram o Senhor, o Satanás da exaltação própria entrará no meio deles. É muito digno de nota que todas as coisas de que falamos são, nenhuma delas, motivos justificáveis para a vanglória, se é que tais motivos podem existir. O que aconteceria se um crente tivesse recebido mais iluminações divinas do que seus companheiros? O Senhor não os deu a ele? Por que ele deveria se gabar como se não tivesse recebido pela graça de Deus? Sua razão, inteligência e esforço funcionaram nessas coisas? Existem 2 mendigos na rua. Dou 1 shilling a um e 1 centavo ao outro. Deve o homem que obtém o shilling se orgulhar e gloriar-se do seu companheiro? Se eu der a ele uma esmola maior, independentemente de qualquer consideração de mérito, mas simplesmente porque eu escolho fazer o que eu quero com o que é meu, ele se gabará. No entanto, somos tão tolos. Geralmente, a maior ostentação neste mundo é estimulada por circunstâncias acidentais. Se há um menino na escola que é vaidoso, não é um menino que trabalhou duro e por muito tempo em seus estudos e assim obteve uma posição de destaque. Não. O jovem fanfarrão é geralmente um gênio jovem que tem grande prontidão em suas tarefas, mas é tão preguiçoso quanto talentoso. Você não encontrará com frequência um homem que assume grandes ares, que realizou uma grande invenção e abençoou seus semelhantes com uma descoberta valiosa. Mais elevada é a postura do aristocrata sem cérebro que teve sua posição ao acidente do seu nascimento. Se devemos nos gloriar, esperemos até que possamos fazê-lo legitimamente. As generosidades da graça soberana são prostituídas
quando se tornam objetos de orgulho. Deverá Jesus, que tinha todas as coisas em si mesmo, ser humilde, e nós, que devemos tudo à sua bondade e graça soberana, sermos orgulhosos? Deus me livre. Amado, acima de todas as coisas, é perigoso para um cristão ser exaltado acima da medida, pois se o for, roubará a glória de Deus, e isso é um crime grave. O Senhor disse: não darei a minha glória a ninguém. Dar a glória de Deus a imagens esculpidas é ruim, mas usurpar isso para nós mesmos não é melhor, é pior. Não vejo diferença entre a adoração de um Deus de pedra e a adoração de um Deus de carne. Ego está tão degradado em um ídolo quanto se prostrar diante de qualquer imagem de escultura. Deus não honrará aquele homem que retém honra para si mesmo. Os mansos ele exaltará, os orgulhosos ele humilhará. A exaltação própria é igualmente má para a igreja com a qual o homem se associa. E quanto mais proeminente ele for, mais pestilento é o seu pecado. Suponha que Paulo tenha sido exaltado. Ele teria sido de pouca utilidade para a igreja gentia depois. Ele teria buscado a si mesmo e não as coisas de Cristo. E muito em breve, Paulo teria se tornado um objeto de partidos e um líder de uma seita. E o grito de "Eu sou Paulo" teria sido uma doce música para ele. E ele teria de todas as maneiras encorajado aqueles que o adotaram. E um cisma teria sido o resultado. Se ele tivesse sido exaltado acima da medida, ele poderia se tornar um rival em vez de um servo de Cristo. Ele pode ter desdenhado seu cargo humilde e aspirado a dominá-lo sobre a herança de Deus. Podemos ter ouvido falar dele como um reverendo pai correto em Deus, em vez de um servo de Jesus Cristo e sua igreja. Teria sido ruim para os pecadores ímpios também, pois um Paulo orgulhoso nunca teria ido de cidade em cidade para ser perseguido, apanhar por pregar o evangelho. Pregadores orgulhosos não conquistam os corações dos homens. Aquele que é exaltado em si mesmo nunca exaltará o Salvador. Sempre trará a glória e o mérito para o ser humano e pregará uma espécie de humanismo e não a graça soberana. E aquele que não exalta o Salvador nunca conquistará verdadeiramente almas dos homens. Teria sido o pior de tudo para o próprio apóstolo, pois o orgulho precede a destruição, a queda, e o espírito altivo, antes da queda, se manifesta. Devíamos ter tido, na história de Paulo, um exemplo terrível de como os homens podem ser como Lúcifer, filho da manhã, para brilhar, e ainda assim podem cair como Lúcifer, na escuridão das trevas para sempre. Se Deus não tivesse segurado Paulo nas mãos, o perigo que o cercava teria sido fatal para ele. Para a glória de Deus, para si mesmo, para os pecadores, para o evangelho, para a sua própria salvação, teria sido um perigo de fato. Assim, ele abraçou o espinho na sua carne. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não fosse exaltado acima da medida. Agora, observe cada palavra aqui. Primeiro ele diz: foi-me dado. Ele considerou sua grande provação um presente. Está bem colocado. Ele não diz: foi-me infligido um espinho na carne, mas foi-me dado. Este é um ajuste de contas sagrado. Ó filho de Deus, entre todos os bens de sua casa, você não tem um único artigo que seja um toque melhor do amor divino para você do que sua cruz diária. Você ficaria feliz em se livrar dela, mas perderia seu tesouro mais escolhido se ela fosse retirada. Bendito seja Deus para o cadinho e a fornalha. Foi-me dado um espinho na carne. A rica graça concedeu a bênção. A princípio, o apóstolo pode não ter visto seu espinho como um presente, mas depois, quando a experiência o ensinou a ter paciência, ele passou a encarar aquele tormento agudo, penetrante e inflamado como um presente do seu Pai Celestial.
Você, ó provado, fará o mesmo um dia desses. Quando o navio foi lançado pela primeira vez no rio e estava para cruzar o mar, sentiu-se leve e arejado, e pronto para saltar sobre as ondas. Ansiava por uma viagem através do Atlântico para poder voar como uma ave marinha sobre a crista das ondas. Mas de repente, para sua tristeza, o galante navio foi interrompido em sua carreira e atracado perto de um banco de areia. E os homens começaram a tirar pedras e terra nele. Então o barco murmurou: o quê? Devo ser sobrecarregado e afundado na água com uma carga de lama e sujeira? Que obstáculo à minha velocidade! Achei que poderia voar agora, mesmo como um pássaro marinho. Devo ser pesado até que eu seja como um tronco? E assim foi, pois se o navio não tivesse sido lastrado dessa maneira, ele logo naufragaria e nunca alcançaria o porto desejado. Esse lastro de pedras, areia, de peso foi um presente tanto quanto se fosse barras de ouro ou lingotes de prata. Portanto, suas provações, seus problemas e suas enfermidades são presentes para vocês, ó crentes, e vocês devem considerá-los como tal. O apóstolo diz: foi-me dado um espinho. Observe que um espinho, se a palavra em português expressa o significado exato, e eu acho que é bem parecido, você não precisa se atrapalhar para entender a comparação. Um espinho é apenas uma coisa pequena e indica uma provação dolorosa, mas não mortal. Não uma aflição enorme, esmagadora e opressora, mas um assunto comum, nem por isso menos doloroso. Um espinho parece algo comum e insignificante até que ele esteja furando sua carne. Um espinho é uma coisa afiada, que pica, fere, irrita, dilacera, inflama e causa dor e inconveniência sem fim. E, no entanto, é quase uma coisa secreta, não muito aparente para ninguém, exceto para o sofredor. Paulo tinha uma dor secreta em algum lugar, não sei onde, mas perto do seu coração, continuamente, onde quer que ele estivesse, irritando-o, perpetuamente irritando-o e ferindo-o. Um espinho, uma coisa comum que pode crescer em qualquer campo e cair na sorte da frente dos pés de qualquer homem. Os espinhos são abundantes o suficiente e têm existido desde que o pai Adão espalhou o primeiro punhado de sementes de espinhos e cardos no mundo. Um espinho, nada que torne um homem insuportável ou que lhe dê a dignidade de uma tristeza incomum. Alguns homens se gabam de suas grandes provações, e há algo no sentimento de que você é um homem muito sofrido. Mas um espinho não poderia impulsionar nem mesmo essa satisfação miserável. Não era uma espada nos ossos, ou uma flecha voraz nos lombos, mas apenas um espinho, sobre o qual pouco se podia dizer. Todos sabem, porém, que um espinho é um dos mais infelizes intrusos que podem molestar nosso pé ou nossa mão. Aquelas dores que são desprezadas porque raramente são fatais, são frequentemente a fonte da angústia mais intensa. Dor de dente, dor de cabeça, dor de ouvido, que misérias maiores são conhecidas pelos mortais. É assim com um espinho. Soa como um nada. Pode ser facilmente removido com uma agulha, é o que dizem aqueles que não estão sentindo. Mas como vai apodrecer? E se permanecer na carne? Gerará uma tortura inconcebível. Tal foi o julgamento de Paulo, uma dor secreta, incessantemente irritante, algo que não sabemos o que era, mas que não cessava de doer. Era um espinho na carne. Ele não foi tentado no espírito, foi na carne. Suponho que o mal tinha uma conexão íntima com seu corpo. Muitos, como as folhas do outono, têm sido os palpites de homens eruditos sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Quase todas as doenças tiveram seus defensores. Fiquei particularmente satisfeito ao descobrir que Rosenmiller pensava que fosse a gota. Eu sofro de gota, como vocês sabem, de maneira muito severa. Mas outros críticos pensam que seja visão fraca, gagueira ou uma tendência hipocondríaca. Richard Baxter, que sofria de um distúrbio muito doloroso, que não preciso mencionar, pensou que o apóstolo fosse seu companheiro de sofrimento. Um outro puritano é da opinião de que Paulo suportou a dor de ouvido. E eu geralmente acho que cada expositor escolheu aquele espinho particular que perfurou seu próprio peito. Agora, creio que o apóstolo não nos contou qual era a sua aflição peculiar, para que todos pudessem sentir que ele se simpatizava conosco, para que todos acreditassem que o nosso pesar não é novo.
foi uma provação principalmente do corpo, e pelo uso do termo carne em vez de corpo, pareceria que excitou no sofredor alguma tentação carnal. Pode não ser assim, mas ainda assim o escritor está tão acostumado a se associar com a carne, a ideia do pecado, que não acho que seja uma conjectura vã que alguma tentação que o homem bom considerou ter efetivamente vencido caiu sobre ele por causa da sua doença corporal. Tornou-se, portanto, para ele não apenas um espinho em sua carne, mas um mensageiro de Satanás, tentando-o para o mal que ele abominava, e que por muitos dias havia sido tão pisoteado por sua natureza mais nobre, que ele quase pensou que tal propensão estava extinta dentro dele. Em seguida, ele acrescentou: o mensageiro de Satanás, não Satanás. Não foi uma tentação grande o suficiente para isso. Era um mensageiro de Satanás, um dos garotos de recados de Satanás, nada maior. Uma sugestão de um espírito maligno inferior. Ele não atribuiu isso ao grande espírito mestre, mas ao mero mensageiro do príncipe das trevas. Não era intenção de Deus que Satanás, nessa ocasião, saísse contra Paulo, pois tal encontro poderia não tê-lo humilhado. É uma grande coisa lutar contra Satanás face a face e pé a pé. Uma alegria severa enche o coração de um homem valente quando ele sente que diante dele está um oponente digno do seu aço. Um combate com o arqui-inimigo pode não ter humilhado Paulo, mas ser assediado por um demônio mesquinho e furtivo, não um grande demônio grandioso, mas um mero lacaio do inferno, e ser perturbado e atormentado por tal adversário, isso era irritante e humilhante ao último grau. Foi, portanto, tanto melhor para o propósito para o qual foi enviado, ou seja, para evitar que ele fosse elevado, ficasse orgulhoso. O que? Paulo parecia dizer: devo lutar contra uma tentação tão desprezível como esta? Sou eu que edifiquei a igreja e vi o Senhor, e fui arrebatado ao terceiro céu. Devo lutar contra essa propensão miserável, vil e desprezível, que eu pensei já ter vencido há 14 anos atrás, desde que me converti? Sim, era verdade. O Senhor havia enviado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. A palavra no original dá a ideia de alguém preso sendo esbofeteado, é isso. Não lutar com ele com uma espada. Isso é um trabalho masculino e militar, mas esbofeteá-lo como os senhores costumavam fazer com seus escravos, ou como os professores puxavam as orelhas dos meninos. Paulo parece sentir a degradação de ser esbofeteado. Eu que lutaria contra Satanás e colocaria o elmo da esperança, a couraça da confiança, e iria contra todos os poderes do inferno, devo ser aqui esbofeteado como se fosse um escravo e castigado como se fosse um menino? Devo ser atingido por essas tentações vãs e miseráveis que mesmo em minha juventude espiritual fui capaz de subjugar? Cada parte do processo tendia a rebaixá-lo e tinha a intenção de fazê-lo, para que não fosse exaltado acima da medida. Vejam, irmãos, que este preventivo foi bem adaptado para dar certo no seu desígnio, pois com certeza faria lembrar o apóstolo dos êxtases e da excitação e o faria sentir que, afinal, estava no corpo. Ele disse uma vez: seja no corpo ou fora do corpo, eu não posso dizer, mas quando o espinho na carne o estava rasgando, ele logo resolveu a questão. Isso fez sentir que ele era um homem, até mesmo como os outros homens, um mero homem. Se ele tinha sonhado, talvez, que estava se tornando muito angelical, então agora ele se sente intensamente humano. Isso fez sentir que ele era apenas um homem, embora estivesse tão cheio de Deus, ainda assim era apenas um homem. E também poderia ser cheio do diabo, se abandonado pela graça divina. Isso fez sentir que era um homem fraco, pois ele teve que lutar contra as tentações vis. Tentações que pareciam não valer a pena lutar. Ele teve que ser algemado e esbofeteado de uma forma pequena, como um bebê na graça. Isso fez saber que ele era um homem em perigo e precisava voar para Deus em busca de refúgio. Pois aqui estava ele, pronto para ser exaltado acima da medida, até mesmo pelas bênçãos divinas, e pronto para ser provocado ao pecado pelos simples amortecedores de um espírito maligno. De tudo isso, concluo que a pior provação que um homem pode ter pode ser a melhor posse que possui neste mundo, para que o mensageiro de Satanás seja tão bom para ele quanto o seu anjo da guarda. Pode ser que seja bom para nós sermos esbofeteados por Satanás, como sempre foi sermos acariciados pelo próprio Senhor.
Pode ser essencial para a salvação da nossa alma que devemos fazer negócios não apenas em águas profundas, mas em águas que lançam lama e sujeira. A pior forma de provação pode, não obstante, ser nossa melhor porção presente. Percebo também que a pior e mais profunda experiência pode ser apenas o complemento necessário do mais elevado e nobre. Quero dizer, pode ser necessário que, se formos elevados, sejamos abatidos. Pode ser apenas parte integrante do clamor, mais perto de ti, meu Deus, mais perto de ti, que deveríamos ter que gemer também. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Os dois se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Eles sobem e descem como os pratos de uma balança. E sem seu companheiro, qualquer um deles pode ser prejudicial para nós. Aprenda também que nunca devemos invejar outros santos. Se ouvirmos Paulo falar de suas visões, lembremos-nos do seu espinho na carne. Se nos encontramos com um irmão que se alegra abundantemente e a quem Deus reconhece e abençoa, não concluamos que o seu caminho é suave. Suas rosas têm seus espinhos, suas abelhas, suas picadas. Quanto a nós, nunca queiramos ficar sem nossa cruz diária. A pipa se soltou da sua corda e, em vez de subir às estrelas, desceu na lama. O rio se cansou de suas margens restritivas e ansiava por estourá-las, para que pudesse correr na alegria selvagem da liberdade. Desceram as barragens, o rio tornou-se um dilúvio e carregou destruição e desolação por onde quer que corresse. Liberte os corredores do sol e, eis que a terra está queimada. Solte o cinto dos elementos e o caos reina. Jamais desejemos nos livrar dessas restrições que Deus julgou conveniente impor. Elas são mais necessárias do que jamais sonhamos. Lembre-se de como a videira, quando amarrada à estaca que a sustentava, julgou-se um Marte e ansiava por ser livre. Mas quando viu a videira selvagem a seus pés, apodrecendo na umidade e murchando em meio ao calor e não produzindo frutos, sentia como suas amarras seriam necessárias para que seus cachos amadurecessem. Estejam contentes, queridos irmãos, em guardar o espinho na carne, se isso os salvar de serem exaltados acima da medida. Agora olhe para o efeito imediato deste espinho sobre Paulo. Primeiro, isso o deixou de joelhos. Por isso roguei ao Senhor 3 vezes. Qualquer coisa é uma bênção se nos faz orar. Esse espinho compeliu Paulo a clamar a Deus e, tendo começado a orar, ele recorreu à oração repetidas vezes. Eu implorei ao Senhor 3 vezes. Pode ser que este seja o número exato de suas orações especiais naquele ponto. Pode, entretanto, ser apenas uma indicação de que ele frequentemente clamava a Deus por livramento desse problema. Sim, podemos ser negligentes na oração quando todas as coisas fluem com a mesma corrente, mas multiplicamos as orações quando as provações aumentam. Dessa forma, Paulo foi impedido de se orgulhar. As revelações agora pareciam esquecidas, pois o espinho na carne era a coisa mais proeminente dos dois. Agora ele não queria falar sobre visões, e não podia, pois quando sua língua foi tentada a avançar naquele assunto, o espinho começou a picá-lo novamente. Um homem não precisa contar histórias bonitas quando sua cabeça está doendo ou quando dores agudas o estão incitando. Paulo não teve permissão para se deslumbrar com o brilho que Deus havia colocado diante dele. Seus pensamentos estavam voltados para outra direção. Sim, abençoadamente voltados para o propiciatório, onde ele não poderia obter o mal, mas deveria obter muito lucro. Ele continuou a orar até que finalmente recebeu uma resposta. Não a remoção do espinho, mas a garantia: minha graça é suficiente para você. Deus sempre honrará nossas orações. Ele vai nos pagar em prata ou ouro, e às vezes é uma resposta de ouro à oração negar nosso pedido e nos dar exatamente o oposto do que buscamos. Se você dissesse a seu filho que concederia a ele qualquer coisa que ele pedisse, você não teria a intenção de dar-lhe uma droga venenosa se alguém o iludisse com a ideia de que ela seria útil para ele. Isso significaria que você daria ao seu filho tudo o que era realmente bom para ele. Deus, sabendo que este espinho na carne era um remédio sagrado para Paulo, não o tiraria, embora muito urgentemente pedisse para fazê-lo. Bem disse Ralph Skine, falando da oração: sou ouvido quando atendido,
cedo ou tarde, sim, ouvi quando não obtive resposta. Muito gentilmente respondido quando recusado, e bem tratado quando usado com dureza. Assim, embora recusado, Paulo foi respondido, pois ele conseguiu algo melhor do que tirar o espinho na carne. O resultado foi que a graça dada a ele o capacitou a carregar o espinho e o ergueu bem acima dele, até que ele mesmo se regozijou e glorificou ao pensar que lhe foi permitido sofrer tanto. Com muita alegria, portanto, preferirei me gloriar em minhas enfermidades, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso é uma grande coisa. Suponha que qualquer pessoa aqui seja muito pobre e orou ao Senhor muitas vezes para elevá-la acima das necessidades e finalmente Deus disse: minha graça é suficiente para você. O que mais ela pode precisar? Meu querido irmão, minha querida irmã, alegra-te na pobreza e agradeça a Deus por ser pobre. Se o Senhor é mais glorificado assim, seja grato por sua humildade e diga: tenho a honra de poder glorificar a Deus na pobreza. Talvez você seja o sujeito de uma enfermidade corporal dolorosa e tenha orado para Deus removê-la. Mas o Senhor sabe que sua enfermidade é para a sua glória e seu bem. Bem, quando ele diz, minha graça é suficiente para você, aceite e suporte a prova não apenas com resignação, mas com aquiescência. Não deseje mudar sua propriedade. Seu Pai Celestial sabe melhor. E agora, por último, o resultado permanente desta prevenção sobre Paulo. No momento, você vê que isso o impedia de ser exaltado, fazendo-o orar e levando-o a receber mais graça. Mas o remédio foi definitivamente bem sucedido, pois pelo poder do Espírito Santo o manteve sempre humilde. Este espinho na carne o tornou humilde em relação às suas visões, pois ele se calou a respeito delas. 14 longos anos se passaram, e o apóstolo nunca disse a ninguém que ele havia sido arrebatado ao terceiro céu. Percebo, pela maneira como ele coloca aqui, que ele nunca o mencionou a ninguém. Isso foi singular. Ora, se eu fosse arrebatado ao terceiro céu, contaria a você a primeira vez que tivesse a chance de me dirigir a você. E eu garanto que muitos aqui não demorariam muito para que contassem a seu amigo o bendito segredo. O espinho na carne deve ter tido um efeito poderoso na mente do apóstolo quando o levou a embrulhar seu tesouro em seu seio e ir pelo mundo, ninguém o vendo como mais sábio por tudo o que ele tinha visto. Ele era um homem humilde, de fato. Quando ele contou, foi arrancado dele. Ele disse isso com um propósito. Foi apenas porque os coríntios negaram seu apostolado e disseram: o que ele sabe sobre as coisas divinas? Que se sentia obrigado a justificar seu caráter. Do contrário, ele não teria contado. Observe quão modestamente ele fala disso, de tal forma que não deixa a impressão em sua mente de que ele foi um homem eminentemente honrado por receber a revelação. A impressão recebida antes disso é de quão fraco e humilde Paulo se tornou em vez de ser exaltado acima da medida. E quão gracioso foi de Deus dar-lhe o espinho na carne para mantê-lo onde deveria estar. Observe que sua maneira de contar a história é modesta em sua própria forma, mas é especialmente humilde em seu espírito, pois ele nos afasta da ideia de quão gloriosamente Deus se revelou a Paulo e nos faz olhar para a fraqueza do destinatário da revelação do que a grande honra conferida pela própria revelação. Não é pouca coisa quando Deus envia um espinho na carne e ele atende ao seu fim, ao seu propósito, pois em alguns casos isso não acontece. Sem o poder santificador do Espírito Santo, os espinhos produzem o mal em vez do bem. Em muitas pessoas, seu espinho na carne não parece ter cumprido nenhum desígnio admirável. Ele criou outro vício, em vez de remover uma tentação. Conhecemos alguns cuja pobreza os deixou com inveja. Conhecemos outros cuja doença os tornou impacientes e petulantes, e outros amargos, e outros, novamente, cuja enfermidade pessoal os tornou perpetuamente irritados e rebeldes contra Deus. Ó, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos trabalhar contra isso com todas as nossas forças. E se Deus gostou de colocar um grilhão sobre nós de qualquer forma ou maneira, vamos pedir a Ele que não nos deixe fazer isso à ocasião para nova loucura, mas ao contrário, para carregar a vara e aprender suas lições.
Ore para que, quando estivermos aflitos, possamos crescer na graça e na semelhança com nosso Senhor Jesus, e assim trazer mais honras ao seu nome. Isso não nos ensina a todos o dever solene de estar contentes, seja qual for nossa sorte, contentes sem a revelação, se estivermos sem o espinho, contentes com o espinho, se tivermos a revelação, contentes sem a revelação nem o espinho, contanto que tenhamos uma humilde esperança em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó amado, que povo feliz o povo de Deus é e deve ser quando tudo gira e tudo coopera para o seu bem, quando até mesmo o espinho, que era uma maldição, se torna uma bênção para eles, e do leão sai mel. Se o espinho é uma bênção, qual deve ser a própria bênção? Se a inteligência da terra nos curar, o que as alegrias do céu farão por nós? Deixe-nos ficar contentes. A nossa é uma porção feliz. Prossigamos em nosso caminho, nos regozijando por sermos favorecidos, por possuir a vida divina. E carreguemos nossa cruz com alegria, pois em breve, quão breve, usaremos nossa coroa. O último pensamento de tudo é: que coisa triste deve ser não ser um crente em Jesus Cristo, porque teremos espinhos se não estivermos em Cristo, mas esses espinhos não serão uma bênção para nós. Eu entendo ter que beber um remédio amargo para me curar, mas quem beberia o abisinto e o fel sem nenhum bom resultado a seguir? Posso entender que labute se há um salário em vista, mas não consigo ver a sensação de labutar quando não há recompensa por isso. Agora, você que não ama Deus, suas vidas não são todas flores e luz do sol, nem tudo é música e dança com você agora. Eu sei que você tem suas preocupações e problemas. Você tem seus espinhos na carne, e talvez muitos deles. E você não tem nenhum salvador a quem recorrer. Você é como um navio na tempestade e não há porto para você. Vocês são como pássaros conduzidos pelo vento e não têm ninho para se abrigar, mas devem ser conduzidos até a explosão da ira de Jeová. Considere isso. Eu oro por você. Medite sobre sua condição e perspectivas. E quando você fizer isso, que seu coração clame: eu gostaria de ter um Deus como meu amigo. Lembre-se de que aquele que enviou espinhos a Paulo para o seu bem, uma vez usou uma coroa de espinhos para a salvação dos pecadores. E se você vier e se prostrar diante dele enquanto ele usa aquele diadema, e confiar nele como filho de Deus, feito carne pelos pecadores, e sangrando e morrendo por eles, você será salvo hoje mesmo. Seus pecados, que são muitos, serão perdoados. E embora eu não possa prometer que você ficará sem espinhos enquanto viver, posso prometer que seus espinhos serão removidos. Eles se tornarão para você uma rica bênção agora, que será ainda melhor, e um dia nunca mais haverá espinhos. Há um espinho que você nunca terá se acreditar em Jesus, o espinho do pecado não perdoado, o medo da ira que está por vir. Você terá a paz de Deus que excede a todo entendimento, que manterá seu coração e mente por Cristo Jesus. Ó, que alguns confiassem em Jesus nesta manhã. Vão, irmãos, vão e orem para que seja assim. Que o Senhor conceda isso pelo amor do seu próprio nome. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito,
e lhe darei paz, minha paz darei. Vem